professor Muniz Padré, e eu vou apresentar, poderia falar infinitamente aqui, mas vou apresentar aqui a bio que ela, né, enviou, e aí em seguida ela dá início e apresenta o professor. Leila Lemes é psicanalista pela Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, é responsável pelo laboratório A Escola e Suas Cores, do CIEM Brasil, que foi o primeiro laboratório no Brasil a discutir raça, membro do coletivo Ocupação Psicanalítica do Rio de Janeiro, psicóloga do Portal Favelas, integrante do movimento Mulheres Sambistas, ligado à Casa da Mulher Sambista, e mestrando em psicanálise pela UERJ. Agora foi? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bom, quero primeiro falar da minha alegria de estar aqui nessa tarde com vocês. Quero agradecer, né, o convite da EBEP, dos meus amigos aí, Leila, Natasha, Luciano, Bruno, essas pessoas que estão aí empenhadas também em construir uma psicanálise diferente hoje no Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês. Bom, vou dizer aqui um pouco, algumas palavras, né? Depois vou apresentar o professor e a gente vai fazer essa discussão que é muito importante hoje para a psicanálise. Eu queria falar um pouco do meu lugar enquanto psicanalista e de alguns outros lugares também que eu ocupo. Né? Então, enquanto psicanalistas, hoje nós sabemos da importância da origem e da história dos sujeitos. Eu falo aqui como uma mulher nascida e criada em uma favela, na região metropolitana de Belo Horizonte, e acho que é importante dizer um pouco dos impasses de se inventar um psicanalista nesse recorte. Alguém negro, mulher e favelado. Antes de qualquer coisa, inúmeros são os impasses, né, para que se permaneça vivo nessa condição, né? E é claro que isso vai culminar em dificuldades de acesso e formação, e muitos, como eu, acabam se tornando aí o primeiro universitário de uma família. Porém, nesse caminho, enquanto pesquisadora, eu tenho percebido e tenho realçado que, mesmo sendo uma pessoa numa família a exercer esse lugar do primeiro universitário, eu gosto de ressaltar que nós, pessoas negras, não somos os primeiros mestres das nossas gerações, visto que, dentre muitos os sequestrados nos processos de escravização, estavam também grandes mestres, sacerdotes, reis e rainhas que fizeram com que seus conhecimentos permanecessem e gerissem nesse país boa parte da nossa cultura brasileira. Os mestres da minha cultura são mestres de capoeira, de congado, são sacerdotes, babalorixás, como nós tivemos aqui hoje mais cedo. E nesse processo, enquanto pesquisadora, eu venho me debruçando para estudar carnaval, samba, psicanálise. Tenho pensado que é fundamental pensar que, mesmo sobre um projeto de dominação colonial, também existiram fracassos e brechas em que foi possível, através da luta dessas pessoas, políticas, artísticas e culturais, construir, por exemplo, as políticas afirmativas que resultaram que estes sujeitos hoje pudessem chegar à clínica e dizer: quero um analista negro. Isso não se trata só de uma questão identitária, mas de um movimento político que está em jogo e de uma luta de muitos. Também podem dizer: quero um analista que entenda sobre racismo ou quero um analista que esteja diante das questões antirracistas. Ou seja, ainda mais, pretendo ser um analista antirracista. Vou além, construiremos uma jornada em que o antirracismo está em jogo. Esses movimentos, né, sem dúvida, não são qualquer coisa, e o deslocamento que produzem são importantes para nós, enquanto psicanalistas. Pois bem, para além das dificuldades concretas de um sistema que inviabiliza que negros acessem lugares de poder, quero ressaltar aqui o epistemicídio de autores e autoras negras. A psicanálise começa no Brasil também, né, pelas mãos de uma mulher negra, Virginia Bicudo, que em sua tese da década de 30 quis ouvir a população negra, inventou a ideia de democracia racial, a perseguição de uma elite médica psicanalítica na época, e ainda hoje a sua obra é pouco visibilizada e citada em universidades.
Um dos caminhos que eu encontrei nessa invenção de se fazer um analista foi ler muita gente negra. Lélia Gonzalez, Isildinha, Beatriz e, é claro, Muniz Sodré. Psicanálise é também um diálogo com muitos saberes e não acredito numa posição ético-política enquanto psicanalista sem estudar a história do Brasil. Em O Samba, o Dono do Corpo, livro do professor Muniz Sodré, ele propõe, através de entrevistas, escutar sambistas. Dentre eles, ele entrevista Ismael Silva, sambista, instrumentista, que criou a primeira escola de samba no Brasil, a Deixa Falar, que um pouco tempo depois se tornou a Estácio de Sá. Há inúmeras coisas importantes, né, neste relato do Ismael Silva, mas algo que eu vou recortar e que me chamou a atenção é que ele conta que ele tentava acessar a escola, ir para a escola, e a mãe dele, uma mulher analfabeta, negra, não sabia muito bem como inseri-lo, não entendia muito bem disso, e dizia a ele, amanhã você vai, amanhã você vai. E ele, então, um dia, decide invadir a escola, com 7 anos de idade. Mais tarde, Ismael inventa uma escola para que as pessoas possam aprender sobre samba. Então, essa não é uma venta clínica, né, professor? Mas penso que a gente pode aprender com ela que a psicanálise tem potência para escutar os sujeitos além de uma resolução de normas e encaixes. Esses sujeitos, para além da ideia de apenas subalternizados ou mortos, sujeitos que inventam. É através... Desculpa, galera, eu escrevi aqui, saltei. O que é proposto, por exemplo, pela psicanálise lacaniana, é que há uma subversão do sujeito que impede que ele se fusione ao outro completamente. Algo que falha, faz enigma. Aparece, por exemplo, nos atos falhos e sintomas. Lacan aponta na proposição de 9 de outubro que remédio para o psicanalista é constatar essa falha, não para encobri-la, mas para tomar a articulação que falta. Não basta aqui um dever como psicanalista, nem puramente a expressão diante das mazelas que atravessam o Brasil, povo negro e pobre, nem a ideia de defendê-los, ou mesmo expor essas mazelas ao genocídio, apesar que isso é muito importante. Isso não fará cumprir ou fazer cumprir esse dever. É através desse fracasso que ele pode ser posto em ação. E é para ele que isso retorna quando é colocado em ação. É na aposta que reduzir vidas negras somente a números mortos e na contramão de salvá-las é que penso que a psicanálise pode dar lugar a vozes que têm muito a dizer sobre as suas invenções e soluções. O corpo negro fora da subalternidade ainda incomoda a muitos. Um corpo negro que produz intelectualmente, inspira, proporciona espaço para as próximas gerações. Vou convidar a todos agora para ouvir em celebração o que tem a nos dizer o professor Muniz Sodré, intelectual ímpar do pensamento social brasileiro, que há muito vem se debruçando em estudos que recortam o Brasil, um olhar mais amplo e decolonial, sem desprender uma energia intelectual afetiva, no esforço de entender um país erguido à base de muito sangue, trabalho, genocídio e festa. Algumas obras que explicitam esse projeto intelectual e de axé são O Samba, o Dono do Corpo, minha preferida, inclusive, de 79, O Terreiro e a Cidade, de 88, A Antropológica do Espelho, de 2000, A Verdade Seduzida, de 2005, Reinventando a Educação, de 2012, Pensar na Go, de 2017, e um dos últimos, Fascismo da Cor, dentre muitas outras obras. Estamos sempre na psicanálise às voltas com a escuta. Mas quem escuta? De onde escuta? Na boa parte dos consultórios, nas políticas públicas e tantos espaços que atuamos, que recortes influenciam essa escuta? Qual formação se deu para essa escuta? Sem ou com pouco acesso a autores negros, indígenas ou mulheres, como se recortou essa escuta? O caminho é escutar o que tem a dizer esses corpos sobre herança, memória e futuro. Então, eu passo a palavra ao professor Muniz Sodré, possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia,
mestrado em Sociologia de Informação e Comunicação da Université Paris, doutorado em Letras, Ciência e Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docente em Comunicação pela UFRJ, atualmente professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da Biblioteca Nacional de 2005 a 2011, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Possui cerca de 40 livros publicados nas áreas de comunicação e cultura e ocupa a cadeira 33 na Academia Brasileira de Letras. Bom, eu agradeço muito a disposição para a escuta. Faço uma retificação. Na verdade, eu ocupo a cadeira 33 na Academia Baiana de Letras. Eu sonhei aqui. Realmente, a Academia de Letras da Bahia me elegeu no lugar da minha Ialorixá, Estela de Oxóssi. Faleceu e eu assumi o lugar. Eu vou pensar, inicialmente, numa distinção entre história e arqueologia. É que a história, em termos muito resumidos, pretende sempre dar conta do que surgiu, daquilo que apareceu, que surgiu, isso que o alemão chama de das Entsprungene, surgido. Ao passo que a arqueologia, ela busca o que está em processo de surgir. Isso que o alemão chama de Wirksamer, quer dizer, a realidade que se constrói, que se faz, e que não está pronta para o olho ou para o relato. Mas o que está pronto para surgir em materiais do passado. Quer dizer, a arqueologia, o chamado método arqueológico de Foucault, que estava falando, que não é exatamente um método acabado, mas é isso, é um relato sobre o que está ainda surgindo em materiais do passado e repercutindo no presente. Ora, se nós quiséssemos fazer uma arqueologia, digamos, psicossocial do corpo negro entre nós, eu penso que o ponto de partida seria o de uma linha reta entre o regime de tortura escravista surgido no passado, foi um regime de tortura realmente surgido durante o período escravagista, e a presente violência da custódia virtual e da custódia real do Estado. Há uma linha reta entre esses dois momentos. Então, a continuidade histórica da tortura no tronco, ou da tortura na manilha, ou no libambo, quais sejam as formas de tortura que havia, se efetiva, digamos, racialmente, nos camburões, nos flagrantes forjados, nos autos de resistência policiais, que são legitimações de assassinatos. Digamos assim, legitimações sustentáveis ou não, algumas são legitimações de combate, outras são simplesmente de assassinatos. Eu trafego em vários espaços e tenho gente que posso ser amiga, minha conhecida, que é policial, que me diz, olha, eu agora estou fazendo um trabalho burocrático, de mesa, quero mais. Minha carreira, eu tenho 14 autos de resistência. Na minha ficha basta. O que significa? Diz assim, simplesmente, 14 autos de resistência. 14 autos de resistência, que significa eu matei 14 pessoas. Essas 14 pessoas se pode botar aí a maioria de negros, realmente. Então, e essa pessoa não é racista. Não é realmente. Esse aqui é um problema. A pessoa de classe mais baixa, mas manifestamente não é racista. Nem é bolsonarista, pessoa de esquerda. Porque o racismo é sempre racismo do corpo. Porque, vejam só, a escravidão, o escravagismo, era uma apropriação física
e uma apropriação moral de um corpo para fim de trabalho gratuito. Portanto, era uma apropriação do corpo pelo senhor. Quanto que o racismo não é exatamente uma apropriação. O racismo é uma expropriação do sentido inerente ao corpo do outro. Portanto, essa expropriação de sentido é antropológica, é ética e é humana. São dois regimes diferentes. Então, por isso, nunca é demais, para mim, reiterar o entendimento do que seja corpo, soma. Há um livro valioso, que eu acho muito valioso, sobre esse tópico, e que para mim é fonte de referência, para mim, mas para pensadores contemporâneos como Deleuze, como Yankelevich, como Foucault, como Maurice Blanchot, como Derrida, e outros, que é um livrinho do Émile Breyer, francês, sobre os incorporais. É um livro pequeno, mas realmente é um livro valioso. Todas essas pessoas que eu citei aqui leram bem o Breyer. Breyer mostra como, diferentemente de Platão, diferentemente de Aristóteles, Platão e Aristóteles buscaram o princípio das coisas nos seres intelectuais derivados do conceito. Mas, diferentemente desses, de Platão e Aristóteles, os estoicos reconhecem como seres verdadeiros apenas a causa ativa, que ele se chama em grego topoion, a causa ativa. E o ser sobre o qual se age essa causa, que é o topasron. Então, vejam só, a realidade, portanto, para os estoicos, está no corpo. Para o estoico, tudo que existe é corpo. E o corpo, eu tomo a palavra soma aqui, em vez de corpos, vou falar de corpos. O corpo, tanto soma, se define como tudo aquilo que age ou atua. A perspectiva estoica é essa. Daí a afirmação de que tudo é corpo, quer dizer unicamente que a causa, tal como nós definimos, é um corpo. E o que sofre a ação dessa causa também é corpo. Veja só, se tudo é corpo, mas para os estoicos há também os incorporais. As divindades afro, os orixás, os voduns, os inquices do Maranhão, os orixás da Bahia, os voduns africanos, de um modo geral, são incorporais ativos. Preciso entender isso que no pensamento afro, no pensamento nagô, a divindade não é exatamente o que o cristão entende como divindade. São princípios. E são princípios incorporais, ativos, incorporais ativos. Todos os orixás são, filosoficamente, princípios cosmológicos. Esses princípios cosmológicos se atualizam, que eles são vividos, são experimentados como incorporais. E são corporalmente apropriados pelos iniciados. Portanto, a divindade no sistema de pensamento afro não é uma idealidade intelectual. Não é idealidade tipo, uma idealidade de valor, tipo, digamos, o ouro é uma idealidade, né? É um valor idealizado. O Deus é uma idealidade valorizada. Os orixás, os princípios nagôs não são idealidades, são princípios que acontecem. Então, são princípios que acontecem onde? Na dinâmica ritualística, na dinâmica do ritual. Então, vejam só, a passagem do plano transcendental dos princípios
para a vivência empírica dos incorporais se dá de duas formas. Se dá pelos rituais e se dá pelo transe. Olha, nenhuma dessas duas formas tem qualquer coisa a ver com histeria. Teria uma categoria branca. É uma categoria branca. Por quê? Poderíamos discutir, porque não é inconsciente aí. A hipótese do inconsciente não se atualiza aí, podemos discutir isso depois. Então, esses dois planos, embora diversos pelas facetas da visibilidade e da invisibilidade, se situam aqui mesmo e não num outro lugar mirífico. Quer dizer, não se situa no após a morte dos cristãos ou após a morte dos islamitas. É aqui mesmo, isso dá aqui mesmo. É aqui onde o homem, nesse lugar mirífico, supostamente se encontraria com o seu Criador. Quer dizer, o mundo afro, seja visível ou invisível, é o próprio planeta Terra. E aqui agora, em sua diversidade geográfica, em sua diversidade existencial. Então, curiosamente, ao contrário do que se vê, o curso do Offer é um curso, se fosse usar uma expressão europeia, mas é bastante materialista nesse sentido, apesar da importância da crença. Então, dizendo isso, eu falo e afirmo a importância do espaço. A importância do espaço e da ocupação física e simbólica pela corporeidade humana. Significa, isso está em franco contraste com a sociedade moderna europeia, que essa sociedade que o Foucault assinala é, no fundo... Um pouquinho, por favor. Obrigado. Só para eu abrir. Obrigado. A sociedade moderna europeia, Foucault assinala, é, no fundo, indiferente, ou relativamente indiferente, à pertinência espacial dos indivíduos. A sociedade europeia, o que é muito pertinente é a presença temporal, concreta e temporal dos indivíduos. Ela é relativamente indiferente ao espaço. Ou seja, a sociedade europeia moderna não se interessa muito pelo controle espacial dos indivíduos na forma da pertinência a uma terra, da pertinência a um lugar, mas simplesmente na medida em que tem necessidade de que os homens coloquem à sua disposição o tempo, que é o tempo da produção, que é o tempo do trabalho. Então, é preciso que o tempo dos homens seja oferecido ao aparelho de produção. É preciso que o aparelho possa utilizar o tempo de vida, o tempo de existência, portanto. É dessa forma que o controle se exerce. O controle se exerce pelo controle do tempo. Toda a modernidade é um desdobramento de forma de controle do tempo. Ora, decorre daí essa grande importância dada ao corpo, já que não se trata, no caso do pensamento afro, onde tem espaço, não se trata de uma subjetivação ancorada em estruturas lógicas de representação. Mas, tanto não se trata de estruturas que você possa, digamos, fazer uma tópica, seja econômica, ou de ego, superego, ou de id, ou de inconsciente. Se trata de posicionamentos de potência corporal inscritos num território. Repito, posicionamentos de potência do corpo que se inscreve no território, e não num tempo, num território. Então, seja entre nagôs, seja entre indianos, quer dizer, hindus, no caso, o corpo abriga as representações do cosmo e de todos os princípios cosmológicos
portanto, usar a expressão as divindades, elas estão no corpo. Esses princípios cosmológicos estão representados no corpo, quer dizer, na forma de minerais, de vegetais, de animais, tudo isso está no corpo. Inclusive, até os mortos está presente no corpo na forma de vírus, digamos, essa Covid-19 é um zumbi, escreveu, não está vivo o vírus, ele é semi-morto, tá? Mas é uma semi-mortalidade letal, mais letal talvez do que um vírus plenamente vivo, como o da gripe, que não mata tanto com a mesma intensidade. Então, corpo, portanto, não se entende aí como um receptáculo passivo de forças da alma. Não é um receptáculo passivo da consciência ou da linguagem. Portanto, não é corpo como entende a síntese teológica, que diz: corpo é a carne possuída pelas palavras que nele habitam. Não é esse corpo. Esse é o corpo cristão. Então, os orixás, nagôs, os inquis, os voduns, daomeanos, são incorporais, zelados, eles são zelados como princípios cosmológicos, contemplados no horizonte de restituição de uma soberania existencial, aqui no Brasil. Soberania existencial, principalmente. Quer dizer, esse zelo, eu digo mais do que adoração, que é culto, esse zelo, que se trata de zelo, de uma liturgia de zelo, tem uma roupagem. E essa roupagem é a religião. É a roupa desse zelo aqui no Brasil. Mas não é o mais importante. É a aparência do zelo. Dizer que é uma aparência não quer dizer que seja nada fraca. Não quer dizer que engane apenas, porque as aparências só enganam, e elas frequentemente enganam, quando são fortes para enganar. Suficientemente fortes para enganar. Então, essas aparências são fortes. Essas aparências são enganadoras, são fortes. Elas são da ordem da ilusão, mas a ilusão que cria realidades. Então, a religião é a roupagem. Querer ver, portanto, essa dimensão como formas apenas religiosas de existência é ver só a superfície. Então, dizer roupagem, quer dizer, como religião, não é atribuir à religiosidade um lugar superficial, por outro lado. Não é atribuir à religiosidade um lugar secundário, mas é afirmar, principalmente, que o cerne da questão que está em jogo aí é a continuidade de uma outra forma, uma forma coletiva de subjetivação diante de um dilema histórico particular, que é o dilema da diáspora escrava, para a qual, digamos, o fenômeno do culto é a roupagem, é a roupa adequada. As aparências aí são muito importantes nesse sentido. Então, concretamente, toda roupagem cobre um corpo. Então, além do corpo inerte que é o corpo que a medicina estuda, o cadáver, o corpo parado, o corpo em movimento, que são racionalizados pela cultura do consumo. Antes eu tenho que dizer duas coisas. Nós temos, claro, o corpo inerte, o corpo parado, o cadáver, o corpo sobre o qual a medicina progrediu, se debruçou. Temos o corpo em movimento e temos o terceiro corpo. Os árabes, a sabedoria sufi faz uma distinção entre o corpo parado, o corpo inerte, que se chama em árabe al-jassad, depois o corpo em movimento, que se chama al-jism, e tem um terceiro corpo, que é al-da'at.
É desse terceiro corpo que eu vou falar. Quer dizer, as culturas tradicionais, nas culturas tradicionais, seja a cultura sufi árabe, seja a cultura nagô, seja a cultura indiana, a cultura hindu, seja a cultura chinesa, taoísta, o si mesmo corporal, há um si mesmo corporal. E esse si mesmo consiste em quê? Na sua potência afetiva de ação. Uma potência afetiva de agir. É uma dimensão calada, uma dimensão tácita, uma dimensão não sígnica, portanto, não palavrosa, não representacional do funcionamento. Não precisa representar, não precisa falar. Ela é tácita. Por isso que o árabe faz essa distinção entre o corpo, dois corpos que podem ser representados, o corpo inerte, o corpo movimento, e esse terceiro, o al-da'at, que eu traduzo como o si corporal, um si do corpo, não um si do psiquismo, mas um si mesmo do corpo. Quer dizer, o que é esse si corporal? É o corpo próprio enquanto componente fenomenológico da experiência singular do homem no mundo. É um corpo irredutível à instância psíquica, irredutível à representação linguística. Logo, é um corpo teoricamente não psicanalizável. Ele é irredutível à representação. Se trata aqui de uma precisão linguística, essa diferente dos corpos, que deixa ver. Aliás, eu fiz uma observação aqui dessa palavra aldade, que remete com outras aos significados de alma, mas também de fragrância, de essência e de ipseidade. Mas, ao mesmo tempo, dade conota corpo humano, pessoa, ente, espírito. É uma palavra da terminologia sufi, mas é uma palavra para se deter, para nós não determos em árabe, inclusive pelos estudiosos de árabe também, que gostam de língua, né? Então, essa diferença, essa precisão linguística, deixa ver nos dois primeiros casos, o corpo inerte e o corpo vivo, a diferença entre o si mesmo psíquico e o corpo, e o si mesmo corporal. É diferente. Então, desse modo, o corpo é capaz de funcionar, o corpo é capaz de agir corretamente, sem que o si mesmo, enquanto autoconsciência, seja mobilizado. Autoconsciência psíquica. Quer dizer, se alguém, é claro, se alguém toca piano, por exemplo, um grande pianista tocando aí, se ele for mobilizar a autoconsciência enquanto ele está tocando, ele não vai tocar piano, ele vai fazer isso enquanto ele está lendo a partitura, enquanto ele não memorizou as notas, ou alguém que está dirigindo o carro não vai pensar quando é que está em primeira, segunda e terceira, isso tem que ser automático, tem que ser automatizado, senão atropela alguém. A maior parte de ações que nós executamos diariamente são automáticas, não mobiliza o si mesmo. O si mesmo é no início, é na arrancada. Depois é o si mesmo do corpo. É o corpo. É por isso que é muito interessante observar, às vezes, pessoas um pouco grossas nas artes marciais. Eu me lembro do velho Hélio Gracie, que não era exatamente uma pessoa das mais suaves que eu conheço. Mas ele dizendo assim, que ele melhor aluno dele, essa coisa, era um sujeito que não pensava muito. Ele disse que aquela coisa se tornasse mais instintivo. Ele é mais ou menos lógico. Se você for pensar o golpe antes, você perdeu a luta. Quando eu tinha uma psiquiatra, amigo meu tempo de Bahia, eu andava com a turma da psiquiatria, porque cheguei a um determinado momento a pensar nisso, em fazer psiquiatria.
E tinha um, faleceu, um grande amigo meu, ele comprava manuais para fazer essa coisa. E ele trabalhava no Santa Mônica, que é um hospital de doentes, né? E ele ficava indignado porque as pessoas mais bravas, assim, furiosas, tinha que chamar um enfermeiro, que é um negão grande, para segurar o cara, se o cara desse problema. Ele disse, por que isso? Eu posso perfeitamente fazer. Eu comprei um livro de judô, de jiu-jitsu, e eu já fazia, na época eu fazia a luta, disse, Alberto, não vai funcionar. Ele vai funcionar. Ele aí passava os dias, ele era um obsessivo, passava os dias vendo aquele movimento, né? Primeira vez que ele tentou, ele fez tudo certo, ele me disse depois, né, de acordar. Só que levou um murro na cara, um popular murro na cara. Perdeu o sentido, porque ele pensou, primeiro vou fazer isso, pegar o braço aqui. Nisso ele já estava sendo socado pelo paciente. Então, o corpo é capaz de funcionar e agir sem o si mesmo, porque o corpo ele não pode se perceber como um todo, né? Quer dizer, os olhos mesmo perdem a percepção de partes internas, de partes externas. A percepção total é privilégio do si mesmo. Quer dizer, a percepção total é privilégio, seja da autoconsciência, que é a autoconsciência psíquica, supervalorizada pela cultura ocidental cristã, claro, porque a cultura ocidental cristã ela reduz o saber do corpo à dissecação do cadáver pela medicina, ou a mecânica do corpo em movimento por abordagens as mais sofisticadas que sejam, quer dizer, nas salas de ginástica, de exercício, isso que se vive. Então, no interior da configuração simbólica dos dos nagôs, o corpo humano ele é permeável a mundo histórico e a cosmo mítico, a história e mito. E ele exibe essa singularidade dessa permeabilidade, exibe ritualisticamente. É no rito. Portanto, vejam só, a divisão estrutural entre consciente e inconsciente, que na modernidade ocidental define o psiquismo do sujeito, não é a mesma coisa que essa abertura originária para outros mundos possíveis, para outros mundos imagináveis, para a modulação de uma situação existencial para outra, ou seja, a modulação da existência propriamente humana para a experiência de contato com o princípio cosmológico, que se pode chamar de divindade, ou com o ancestral. Quer dizer, com o ancestral que não é o morto concebido pelo Espiritismo. Cadê assim? O morto, quanto afro, é coletivo. É uma representação, é uma aparição coletiva. Então, esse é o significado. Evidentemente, eu estou acelerando coisas para chegar. Esse é o significado do transe místico. Esse transe que se conhece que já foi muito confundido com histeria. São princípios cosmológicos. São esses princípios, que é o princípio da água, o princípio do fogo, o princípio da pedra, o princípio do vento, o princípio da água doce, o princípio da mata, o princípio da folha. Esses princípios cosmológicos e ancestrais, nesses princípios, origem e morte se reencontram. E se reencontram simbolicamente na experiência de deslocamento ritualístico dos corpos no espaço. É o deslocamento no espaço. O deslocamento por cântico, por música, por toque de atabaque.
que esgota o sentido da representação e promove o encontro. Então, a expressão corporal, ela é estimulada, ela é solicitada pelo grupo, o que facilita a liberação, eu diria, de ritmos pulsionais, de ritmos somáticos, e permite a mediação de conflitos psíquicos, tanto individuais quanto grupais. Esses conflitos psíquicos, tanto individuais e grupais, se percebem em grupo. Às vezes uma pessoa fora do grupo e que tem um conflito desse tipo não é percebido ali, que é mais comunitário, às vezes é. Às vezes é. Eu tive esse mês em Salvador para a Flipelô, que é a Feira Internacional do Pelourinho, e esse ano homenageado foi Mãe Estela. Então eu sou do primeiro Obá, feito Mãe Estela, eu sou do terreiro do Mãe Estela. E eu fui fazer uma conferência sobre Mãe Estela. E lá, conversando com pessoas dele, sobre gente de fora, que às vezes tem ali, em geral, é outra coisa, a pessoa tem uma vontade de pertencer, o terreiro, o culto não é culto de conversão, ao contrário, hoje em dia, cada vez quer menos que a pessoa entre ali, que é muito complicado. Mas estávamos falando um dia de uma freira que tinha muita vontade de conhecer, o culto não foi o Axé Fonjá, foi lá na Menininha. E ela foi, conheceu, mas ela bolou. Isso é raro, ela bolou, quer dizer, ela recebeu, sem querer a divindade. Aí tirou o lenço da cabeça, rodava, dançava, essa coisa. Aí, para o terreiro, isso é um incômodo. É um incômodo muito grande. Porque a mãe já sabia, vendo ela, que ela tinha. E não queria que ela entrasse por cima, mas teve que fazer. Eu soube agora que ela abandonou como se diz, o convento, né? Mas não precisava também ter abandonado, podia continuar. Então, a encarnação, portanto, de um princípio cosmológico enseja aquilo que se circunscrevam relações com um além. Mas não é um além sobrenatural, não é um além do natural humano, não é sobrenatural. É um além que você vive no cotidiano. Então, esse além é o que está nesse Da'at árabe que eu falei, nesse si mesmo somático. Um si mesmo somático. Eu diria que esse Da'at é um quanto a si do corpo. Um quanto a si do corpo. Quer dizer, o Da'at é alma e, portanto, a expressão bem ocidental, é o Zele, é alemão, o Freud usa, às vezes não usa muito, né? Mas usou com uma certa frequência Zele, e ipseidade, o ser si mesmo, né? Ipseidade. Então, esse conceito do Da'at, para mim, é muito relevante, que é a apropriação escravista do corpo negro, a apropriação do corpo, era uma apropriação do corpo vivo, era uma apropriação de gisma, como se fosse um corpo inerte. Quer dizer, o escravismo, a apropriação, fazer o negro trabalhar, é uma apropriação do corpo vivo como se fosse um cadáver, né? Portanto, a apropriação escravista do corpo negro é uma forma de extração mecânica de uma fonte privilegiada de energia de trabalho, de energia laboral, uma apropriação mecânica, mas moralmente morta. Do ponto de vista moral, essa apropriação estava morta, porque não tinha moral nenhuma naquele corpo, era energia pura. Portanto, esse corpo ele não tinha integridade. Ele era, ao mesmo tempo, dispensável e indispensável.
indispensável para o trabalho, para que a nossa continue, indispensável como gente, né? É essa, digamos, a diferença entre o corpo negro sob o regime escravagista e o corpo negro hoje. Ele continua a ser dispensável moralmente, talvez até indispensável para o trabalho, as máquinas vão tomando os lugares, os empregos, mas mostra bem a diferença entre o que é racismo hoje e o que era racismo no escravagismo. O racismo hoje não é estrutural, ele não é estrutura, é outra coisa. Ele era estrutural durante o período escravagista. Então, na ipseidade desse que chamamos do Da'at, o corpo é um condensado energético de outra natureza. E o meio mais fácil, mais claro de acesso a esse outro corpo é a música. É a música. Por quê? Eu gostaria, portanto, para mostrar isso, de nós vamos aceitar que a música, que a linguagem, tenha dois registros. Um registro é o registro da expressão explícita, da expressão manifesta, que é o registro voltado para o interlocutor. Quer dizer, eu falando aqui, isso é um registro explícito. Eu estou falando para interlocutores, posso escutar. Mas há um outro registro, que nós não nos damos conta muito, que é um registro interno. Não é vocal como o primeiro, é subvocal. Esse registro aparece em interjeições, em exclamações, né? Ele está mesclado, esse segundo, com sinestesia, com apropriação afetiva, sinestésica do espaço e do corpo do outro. Portanto, aí nós vamos ver, então, que a imagem ótica e a imagem sonora age como um estímulo efetivo da linguagem subvocal, mais do que como da linguagem explícita. E, ora, isso se marca pela incoerência das exclamações, pelas respostas verbais, às vezes espontâneas, ora, pela intenção profunda. Mas esse registro subvocal é para dentro. Ele é para dentro. Mas não absoluto é para dentro. Ele é dentro e fora. Então, vejam só. Nós temos, portanto, para entender isso, levar em conta a força de substâncias extralinguísticas, substâncias não linguísticas, na linguagem. O tempo inteiro, substâncias não linguísticas estão presentes na linguagem, desde o gesto das mãos, desde o tom de voz, desde do próprio fluxo sonoro, que no culto, para o afro, é transportado por uma divindade, quer dizer, por um princípio. É um princípio chamado Exu. Exu transporta a fala, transporta a voz. Quando a voz sai da boca, não volta mais, né? Já é coisa de Exu. Então, se quando nós levamos em conta de que na fala existem substâncias extralinguísticas, é que se torna relevante esse registro subvocal do som. Porque, isoladamente, você tem um sinal sonoro instrumental, ele é comunicativo, mas ele não é significativo bastante para formar uma imagem interna. É a combinação de sons diferenciados pela duração que pode constituir uma imagem sonora plena. Mas aí a lógica dessa imagem vai se articular com as sensações. Tanto vejam só, daí a sinestesia. É a sinestesia que vai permear desde o campo óptico proprioceptivo ou introceptivo, excitações do nervo óptico, imagens da memória, imagem do sonho, até o campo das imagens sonoras. Eu diria, por exemplo, se fosse falar em traduzir determinadas expressões psicanalíticas para
uma visão afro de terreiro, eu diria que a questão da transferência é uma questão sinestésica. É uma questão de sinestesia. Se o Breuer tivesse sabido disso no início, ele não teria tanto medo da Ana O. Foi sensual demais para o entendimento dele. É sinestésico. Não é realmente sexual. Não é muito sexual. Então, a sinestesia. Então, vejam só, como é que entra a questão da música aí? É que a música é uma criação do real em estado selvagem. A música não tem comentário nem réplica. A palavra da música não tem realmente nada a ver com a música. A música não significa nada. A música cria o seu real próprio. O que isso significa pode ser que só as palavras na música. Daí essa estranheza que a gente tem que eu tenho e gosto de um compositor que eu gosto muito, mas nunca entendo as intenções, digamos assim, de letra dele, que é o Djavan. Eu morro de rir às vezes. É ótimo, né? Ele é lindíssimo, o Djavan. Mas você pergunta o que ele está falando mesmo, às vezes você não, realmente não sabe. Mas não importa, porque a palavra ali morreu, de certo modo. Ela está ali para empurrar a música, né? Então, a música é criação de real estado, porque, quer dizer, e isso é corroborado pela neurociência. Eu tirei outro dia no Globo, teve um artigo do Roberto Lentz, que é um colega de universidade, ele dizendo o seguinte, que esse é textual dele, a forte ativação emocional da região auditiva significa que a emoção musical já vem amarrada na própria percepção sensorial dos sons. Quer dizer, a mobilização do que ele chama do córtex motor tem a ver com o ritmo. E essa vontade, que é uma vontade da qual você não foge, de mover o corpo com as mãos. Eles acompanhando a batucada. O que está dizendo aqui? Que a batucada é interna. A batucada é para dentro. Ela mobiliza para dentro. Eu me lembro de uma vez, no terreiro do Axé Pofonjá, eu fazia uma mesa, Mãe Estela, ela já estava viva, e veio o governador da Bahia na época, que era o Valdir Pires. Um bom sujeito, um bom político, mas emocionalmente um beato, assim, um cristão. Sabe? Eu nunca tinha posto o pé na vida num terreiro. E foi homenageando, se homenageou o terreiro, então ele estava sentado ao meu lado, era eu, ele, Capinã, e Mãe Estela, Capitã, era secretário dele de alguma coisa de cultura, foi que levou. E nesses dias, os tambores do Candomblé do Paiadão de Recife visitaram o Axé Pofonjá na Bahia. Os tambores visitaram, porque os tambores são por culto também entidades, mas nunca tinham ido lá. E aí os tambores tocaram, não batidos. Olha, foi uma coisa tão forte, e tão, sem que ninguém dissesse nada, tão mobilizador, que o Valdir Pires chorava, feito um bezerro desmamado. Por quê? O pessoal também não achou, ninguém entendeu. Pegou ele. Sabe? Pegou. Pega. Às vezes, pega. É sinestesia. Não tem a ver com esoterismo, com nada. Pega. Às vezes a linguagem pega. Em 1900 sei lá, eu ainda era jovem na Bahia, e o Partido Comunista Russo fez uma espécie de embaixada, discussão para
digamos, diplomática, de dizer que o comunismo russo tinha invadido a Tchecoslováquia, servia para alguma coisa que era gentil. E aí foi com dois homens da propaganda, né, muito informados, e uma atriz chamada Maya Menglet. Ela não era linda, não, ela era lindíssima. Era uma coisa impressionantemente bonita. E muito simpática. Ela não falava português. Eu era o guia. Eu guiei na Bahia, que eu sempre falei línguas assim, sabe? E aí levei os russos para o candomblé de Olga de Alaqueto. E foi um dia impressionante que a Olga recebeu a árvore, o Iroko, e dançou. A árvore muito forte, Iroko. Você sabia que, de repente, a russa, que nunca tinha visto nada daquilo, começou a sentir gosto de charuto na boca e bolou em pleno espaço litúrgico. E os russos não entendiam nada. Desmoralizou todas as páginas de Lenin, matéria ali, e tivemos que levar 5 minutos para o... Ora, então, mais 5 minutos. O jogo dos sons, portanto, pode ser experimentado, é isso que eu queria chegar lá, dizer, como pensamento. Como pensamento. Quer dizer, pensamento enquanto consideração reflexiva sobre uma percepção que se teve, não depende de linguagem, em sentido estrito, queria se mostrar. Mas seria um outro modo de pensar, sem conteúdos semânticos. Eu cito esse saxofonista jazz que eu gosto muito, que é um sax tenor, Sonny Rollins, não sei se vocês conhecem, Sonny Rollins. Ele dá uma pista, ele diz assim, olha, você não pode pensar e tocar ao mesmo tempo. Ele diz, quando eu toco, não quero tocar a música. Ele diz, eu quero que a música me toque. Né? Ou seja, no nível criativo, o jogo é ele próprio uma linguagem. É uma linguagem que envolve sinestesicamente o artista, toca o artista ou pensa o artista de fora. Né? Ele pensa de fora, ou seja, é ele uma linguagem. Não há, portanto, palavras, mas aí eu vou terminar aqui para dizer, olha, há uma dança interna. Há uma dança interna. A dança é subvocal. Portanto, no modo afro de expressão, e isso vale para todos os jogos, para a música, para o samba, seja para a capoeira, como luta, né? É uma luta dançada, é uma boa luta dançada. A dança vem de fora e de dentro. Né? O som é de fora e de dentro. A batucada é interna. A batucada é interna. O batuque é interno. Portanto, ao invés de estrutura, nós temos forma. O próprio da forma é não dividir o fora de dentro. É não dividir consciente de inconsciente. Isso é possível porque o ritual é isso. O ritual é uma forma onde consciente e inconsciente estão juntos, aqui dançado, onde a dança mobiliza internamente o sujeito. É isso aí, claro que tem mais coisas, fica para outra ocasião. Pessoal, então eu vou fazer uma questão para vocês já irem pensando aí do que vocês querem perguntar para o professor. Rapidamente, que a gente tem pouco tempo, né? Professor, você fala que o racismo é o racismo do corpo. Achei essa fala importante, assim. Apropriação, expropriação de sentido do corpo do outro, apropriação do corpo vivo, como se fosse cadáver, apropriação dessa energia, do corpo que é dispensável como gente, do corpo que é indispensável enquanto trabalho, né? Acho que são contribuições importantes, assim. A gente vem discutindo aqui, né, nesse dia primoroso aqui, de vários conhecimentos, e a gente tem pensado aqui também sobre essa usurpação do corpo negro, né, de sua cultura,
Queria ouvir o senhor um pouco como teórico, que deve ter atravessado todos esses anos, muitas questões, né, e muitas situações, assim, e você que vem se debruçando sobre essa questão do racismo institucional, quero retomar aqui a pergunta muito importante da Luana, mãe do Theo, feita mais cedo, né? O que querem com os negros na instituição, né? É o que a gente vem se perguntando, se diante dessa usurpação, a gente está aqui hoje num ambiente que é branco, né? Que tem a presença de algumas pessoas negras, mas que é fundamentalmente branco. E a gente vem levantando essas questões para pensar esse Brasil, né? Quando a gente chega, atualmente, a gente está tendo lá no Museu da Mangueira, no Museu do Samba, uma exposição chamada Vozes Femininas, onde é mostrado as mulheres, né, do samba. E a gente vê claramente a cor das mulheres que são as carnavalescas, que ocupam esses lugares do pensamento, né, de se pensar como é que se faz um carnaval e qual é a cor das costureiras e das mulheres que produzem e fazem com que o carnaval aconteça. Então, quero te ouvir um pouco nesse lugar, o que o senhor pensa do que querem as instituições com os corpos negros. Eu acho que não querem nada. É verdade, veja só, não é apenas o corpo negro, eu acho que o povo, assim, as classes subalternas, primeiro, se é preciso fazer uma genealogia da ideia de povo, conceito de povo, eu acho que o povo hoje é cada vez mais um resto da história no turbocapitalismo, no capitalismo financeiro. Capitalismo, capital de um modo geral, o capital produtivo não gosta de gente, o capital nunca gostou de gente, mas sempre precisou de gente, precisou do corpo, seja negro, seja operário, seja o capital escravagista, capital produtivista, precisa do operário para explorar. O capital financeiro leva esse não gostar de gente ao limite, ele não precisa de terra, de território, de nada, ele precisa apenas de incrementar seu valor no jogo abstrato aí dos títulos, das bolsas. Então, a luta negra, o movimento negro por reconhecimento do negro como cidadão, é uma luta de baixo para cima, que encontra, às vezes, determinadas intenções de governo. Aí a instituição parece querer com os negros. Quer dizer, em 2012, o Supremo Tribunal Federal votou a lei das cotas. Uma coisa, para mim, realmente surpreendente, que essa votação foi um relatório feito por um homem branco, conservador, possivelmente racista, pessoalmente, possivelmente, que é o Lewandowski, o relatório Lewandowski. Mas se vocês lerem o relatório Lewandowski, é impressionante. É altamente liberal, bem feito, bem escrito, progressista. No mesmo instante, aquele em 2012, que toda a imprensa, Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, onde, aliás, eu até trabalho hoje, que eu sou colunista da Folha, Estado de São Paulo, eram decididamente contra. E aí eu me pergunto, como é que um homem branco, conservador, porque você que está ali no Supremo é conservador, escreveu e leu aquele relatório contra a sociedade. E isso me fez bater palma. E estava lá o Joaquim Barbosa, que é uma pessoa que eu me dou e prezo muito, mas ele no dia não estava, ele nem votou. Não foi ele quem apresentou o relatório, foi o Lewandowski. Ora, mas é que a luta era de baixo para cima. O movimento negro é o movimento mais antigo na sociedade brasileira, como o movimento das mulheres. É de baixo para cima. É de baixo para cima. Então, não acho que as instituições, o governo queira. Elas são queridas, elas são obrigadas, elas vão abrindo o caminho. É por isso que cada passo que o negro dá na jornada, no caminho, é importante, porque é a abertura de caminho. Mas as instituições mesmo, se pudesse, jogariam uma bomba em cima. Eu acho que não querem nada.
né? Porque o país nós somos um país fundamentalmente muito racista. É muito racista. Eu fui contínuo de servir café na Bahia em banco. Em banco. Eu tinha 14 anos, eu vi minha conta desde 13 anos, servia cafezinho. Num banco onde eu servia cafezinho, o diretor do banco, ele não comia fruta na Bahia porque tinha sido tocada por negro. Você tinha que ferver a fruta primeiro. Eu sei o nome dele, que eu não esqueci, claro, mas não gosto. Fervia a fruta. Nem nenhum servente podia tocar no telefone, era um telefone grande, preto, que ele usava porque ele tinha medo dos germes da mão de negro. Isso é na Bahia. Isso é na Bahia. Uma sociedade terrível. Terrível. Então, o movimento negro, a luta antirracista, para mim, é a luta mais importante que, do ponto de vista das classes subalternas, que se desenvolveu no Brasil, junto com a ascensão das mulheres no mercado de trabalho. Mas, portanto, eu digo, não é a instituição que quer, é o povo. É um povo atuante, não é povo como o resto da história, é povo como querendo fazer sujeito da história. Obrigada, professor. Alguém tem alguma questão, pessoal? Claro, né? Boa tarde, obrigada, professor, pela sua conferência. Meu nome é Vanessa, eu sou de uma família evangélica há 5 gerações, e eu consigo remontar de onde ela veio, né? Ela veio especificamente do Triângulo Mineiro. Minha tataravó dizia que tinha 8 anos quando da abolição, ou seja, ela já nasceu na lei do ventre livre, mas ela tinha seus pais ainda escravizados. E eu fico pensando com Fred Moten, né? Sobre como dentro das igrejas evangélicas, apesar do racismo estrutural, enfim, apesar do cristianismo, né, ainda pulsa, né, esse corpo que faz, né, o que ele chama nos Estados Unidos, quando ele analisa as comunidades negras evangélicas, né, ele analisa o tiring service, que é o que acontece nas igrejas metodistas. Eu sou de uma família metodista brasileira, né? E aqui no Brasil a gente pode reconhecer isso no reteté das igrejas neopentecostais, esse corpo que pulsa e que batuca. E aí a minha pergunta, né, é como a gente lida com essa dupla face, né, desse sujeito que tem, né, o seu consciente colonizado, mas o seu corpo que ainda pulsa e vibra de uma outra forma. E como é que a gente consegue, enfim, pensar como ele foi seduzido, como essas pessoas foram seduzidas, porque na mídia são todos brancos. Os evangélicos que nós conhecemos da televisão são todos brancos. Mas basta ir na igreja da esquina que a gente vai encontrar um corpo, né? Uma eclésia preta. Né? Então, como é que a gente lida com isso, com esse corpo que ainda pulsa, né? E que, ao mesmo tempo, no seu consciente, né, tá colonizado, né? E como os psicanalistas, enfim, e aí fica para, né, o lado de cá, na mesa, né, podem lidar com isso sem tanto asco dessas pessoas que fizeram uma escolha que é contra si mesmo, né, ao elegerem o inominável, né, enfim, da qual não se deve falar. Tem outra questão, pessoal? Vamos. Tudo bem, Moniz? Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Eu queria que você, se pudesse desenvolver um pouquinho mais. Você disse que o racismo hoje não é mais estrutural. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais disso, por favor. Olha, eu não sei muito, eu talvez precisa ser mais instruído sobre isso, porque eu acho que os evangélicos que eu conheci na minha infância, na Bahia, em Feira de Santana, eram pessoas muito afáveis e não coincide mais com o que eu sei hoje da população evangélica. Não é certamente as igrejas tradicionais, porque eu só lhe digo, eu precisaria, nesse sentido, ser instruído. Se fosse possível o surgimento de um partido nazifascista no Brasil,
que eu acredito difícil, porque o país é tão desorganizado em termos partidários que não conseguiria fazer um partido nazifascista. Mas se fosse, viria dos evangélicos, eu não tenho nenhuma dúvida. Viria daí. Então, eu não sei, esse corpo negro aí que pulsa junto com os evangélicos, eu sei que é uma vontade de fé, de eclésia, de comunidade, mas, infelizmente, não faz parte da minha experiência. Então, eu não saberia muito responder. Eu não sou exatamente um antropólogo de religião. Na verdade, eu não sou, rigorosamente falando, uma pessoa religiosa. É uma outra coisa, eu agradecimento. Agora, mas eu acredito que há uma vontade de comunidade nesses cultos, que é uma coisa muito forte e é mal entendido pela esquerda. Os movimentos que eu chamaria moleculares das massas do povo, a esquerda brasileira não entendeu. Se perdeu, ficou na decifração de Marx, de Lenin, que é muito boa essa decifração, mas eu sempre digo, olha, depois os paulistas levaram, os intelectuais paulistas que eu admiro, alguns, levaram 15 anos estudando Marx, bem, né? Capital aqui, cada um. E aí eu me pergunto, o que é que deu isso? Deu no PSDB. Então, eu não acredito mais nessa leitura. E Gramsci chamava esse tipo de intelectual de mosca varejeira. Sobrevoa as intenções da massa. Então, eu confesso a você meu desconhecimento para, sinceramente, falar do que é esse evangélico. Eu só tenho conhecido os efeitos. E os efeitos, eu vi que você não comunga com eles, porque você falou exatamente do que eu chamo do inominável, né? Que é um absurdo, né? Parecer na paisagem brasileira um indivíduo desse ser votado. Agora, com relação à estrutura, eu me... Marx, claro, mas não do século passado. Marx é pouco antes. Então, o conceito de estrutura meu é um conceito de Wittgenstein. A estrutura é uma disposição de elementos no espaço desligou. Agora, numa estrutura, os elementos são interdependentes. Eles se relacionam um com o outro. E a estrutura, em geral, é independente ou é indiferente com relação aos seus conteúdos. A estrutura é uma forma lógica. Se eu tenho uma figura de realidade e vou pensar essa realidade, um estado de coisas, vou pensar estruturalmente, a estrutura vai me dar um retrato lógico desse estado de coisas, mas não me dá um retrato vivenciado, não me dá um retrato vivido, não me dá as relações sentidas, afetivas, que aquela realidade a que a estrutura se refere, para aquela realidade existe. Então, só me interessa a palavra estrutura em termos de matemática ou em termos lógicos. Eu desconfio mesmo da expressão estrutura social. É um conceito muito caro à sociologia americana. Ele não me serve de nada com relação à estrutura brasileira. Já a forma social, essa forma que é o dentro ao mesmo tempo fora,
ela, diferentemente da estrutura, ela pressupõe não só as condições em que os indivíduos vivem, mas também o que sentem. Na forma social, o dentro é a mesma coisa que o fora. Não se separa. A estrutura é indiferente. Então, a estrutura racial aqui no Brasil era muito clara durante o período escravagista. A economia era racista, que era a economia escravagista. O direito era racista, porque era escravagista. E as leis eram racistas, porque era escravagista. Não se podia fugir disso. O Estado brasileiro era estruturalmente racista, quisesse ou não. Quisesse Dom Pedro ou não. Dom Pedro não era racista, Pedro II. Mas o governo ele era torturado. Isso acabou na abolição. A estrutura escravagista do Brasil acabou com a abolição da escravatura. Queiram ou não, acabou. E aí, então melhorou. Não, piorou. Aí é que começou o racismo no Brasil. Porque o racismo, a maneira que o fascismo fez para entrar no Brasil, entrou aqui politicamente. Entrou com os médicos, com os higienistas. E os médicos, você me desculpa, mudaram um pouco. Porque a maioria da classe médica que eu conheço é todo bolsonarista. Mudaram muito pouco. Entraram com os higienistas, com os médicos, com os psiquiatras, a Liga de Higiene Mental. Entrou por aí. E só veio entrar politicamente depois dos anos 20, com o integralismo. Enquanto na Europa, o fascismo surge politicamente. Mas o fascismo, que entra aqui no Brasil, ele vem pela eugenia, ele vem dos ingleses, de Galton, e entra aqui no Brasil alegremente e permanece até hoje. Permanece até hoje. Isso não é estrutura, isso é a forma, isso é uma forma. Por isso que é difícil pensar o racismo no Brasil. Por isso que nenhum sociólogo, nenhum, com exceção de Guerreiro Ramos, Clóvis Moura e Florestan Fernandes, conseguiram pensar razoavelmente o racismo. O resto é tudo firula. Com certeza, no que diz respeito a racismo, sim. Minhas maiores admirações intelectuais no Brasil não pensaram o racismo, nem acharam que foram importantes. A maior admiração intelectual que eu tenho em economia aqui chama-se Maria da Conceição Tavares, que é importante, Celso Furtado, Aníbal Pinto, grandes pensadores. Maria da Conceição é a mais importante economista desse país aqui, mas se for falar de assim, não sabe nada disso, tá interessado, nunca teve muito interessado. E olha que ela se interessa no Brasil. Então, esse problema tem que ser melhor pensado a partir de agora. E não é dizendo que é estrutural, porque não é. Não é. A estrutura acabou com a abolição. É isso aí. Né? Tem mais alguma para a gente fechar? Muito obrigada pela sua fala. Me levou a algumas associações, mas eu vou me concentrar para ser bem breve. Quando a associação começou logo no início, quando você começou a falar de corpo, e me levou à música. E depois você entrou com a música. E aí lembrei de um álbum, que eu até falei dele ontem aqui, da Virgínia Rodrigues, uma baiana, uma cantora da Bahia, Cada Voz é uma Mulher. Mas um canto dela, Yaya Mancemba, que eu escutei, e a voz dela me tomou de uma forma assim, muito forte. Depois eu vi que a Bethânia também, né, eu não me lembrava, também cantou essa música. Mas a minha pergunta é sobre a questão, você trouxe o som, a voz, né, a questão da voz, do lugar da voz dentro desse tema que você trouxe para a gente hoje, na relação com o corpo também. A voz
é sempre um terceiro elemento, né? Quer dizer, o som, a voz, esse barulho é um terceiro. Esse 3, que é um número multiplicador, é o número de Exu. Tanto, vejam só, sem voz não tem axé. Quer dizer, sem voz você pode ter poder, mas sem voz ou sem som, sem esse terceiro, você não tem potência. E o corpo negro não é um corpo de poder, é um corpo de potência. Potência significa a possibilidade de você fazer ou não fazer. Essa possibilidade não é a mesma coisa que poder. Não é a mesma coisa que poder, é fazer ou não fazer. Portanto, axé, potência significa poder fazer filho, poder viver com saúde, poder fazer algum dinheiro para comer, para existir, para morar bem, poder viver em paz com vizinhos, conseguir viver na cidade, conseguir chegar em casa com segurança. Isso é axé, isso é potência. Eu acho que talvez, ao invés de relações de poder, pelo menos no que diz respeito à psicanálise, no que diz respeito às práticas que lidem com intersubjetividade e onde a voz seja importante, acho que é muito importante, seria preciso pensar em relações de potência ao invés de relações de poder, né? Fazer essa distinção, essa diferença entre potência e poder só pode ser feita onde tem voz. Onde tem voz. Eu desconfiava um pouco da relação terapêutica feita à distância, como é, online, mas atualmente não, eu acho que a voz está ali também. É que no início eu costumava brincar, amigos, eu perguntar aos amigos, no início dessa coisa da maquininha, você aceita pagamento de seu cliente com, como se diz, com débito, cartão de débito? Parece que os analistas não aceitavam. Aceitam agora? Não aceita, né? Eu achei gozado, porque é dificuldade com as máquinas, com a voz, eu fui levando isso. E eu uma vez interpretei, uma música que é a dificuldade de passar do falo para a fenda. Ele mesmo já finalizou aqui, né, gente? Brilhantemente. Obrigada, professor. Queremos agradecer a sua presença. Obrigada a todos pelo debate.